Para os seres humanos, o milagre do nascimento é uma das experiências mais inesquecíveis da vida. Mas nós não estamos sozinhos. As criaturas marinhas também passam por alguns nascimentos bastante miraculosos, mas por razões um pouco mais bizarras. Desde caranguejos grávidos dançando à luz da lua, até mães que dão à luz a milhões. Aqui estão algumas das formas mais loucas pelas quais as criaturas marinhas dão à luz. Ovos ravioli. As raias são mais conhecidas por parecerem ravioles do mar, crescendo até 1,40 m de largura e por terem ferrões venenosos dolorosos. Mas se você achava que essas características estranhas eram de outro mundo, espera até ouvir como esses animais dão à luz. Como a maioria dos animais marinhos, as mães raias produzem ovos dentro do corpo, mas ao contrário das criaturas marinhas típicas, as raias são ovovivíparas, o que significa que as mães mantêm os ovos dentro do corpo, mesmo depois deles eclodirem. Geralmente, após um período de gestação de 3 meses, os embriões saem dos ovos. Os filhotes de raia em desenvolvimento recebem nutrição de uma substância rica e leitosa, desenvolvida no útero da mãe e ligada a eles através de sacos, ajudando-os a crescer grandes e fortes. Quando chega o dia do parto, as mães raias dão à luz esses negócios horríveis e assustadores. Eu não tava mentindo quando eu falei que esses filhotes crescem grandes e fortes. Caramba! E pra ser justo com os filhotes, eles precisam disso. A maioria das raias jovens começa a vida longe de seus pais, então ter a capacidade de nadar e se virar por conta própria é importante. Mas se você achou que o nascimento das raias era algo alienígena, prepare-se porque os pesadelos não terminam por aí. O peixe-violão, outra espécie de raia, também é ovovivíparo, mas uma mãe deu à luz algo que vai fazer sua pele arrepiar. Em vez de dar à luz jovens completamente desenvolvidos, essa mãe deu à luz 4 bebês que ainda tinham seus sacos vitelinos presos, sugerindo que ela os teve antes da hora. A maioria das raias não dá à luz na costa dessa maneira, então é provável que a senhora peixe-violão tenha sido perseguida por um predador até a costa, e o estresse da situação a levou a dar à luz antes do planejado. Nunca mais eu vou conseguir olhar para ovos fritos do mesmo jeito. Filhotes dolorosos. Ok, a gente já falou o suficiente sobre os nascimentos de raias por hoje. Vamos deixar as coisas um pouco mais leves e focar em uma das criaturas marinhas mais fofas, as focas. Ah, os doguinhos do mar. Esses bichinhos não derretem o seu coração. Embora antes de se encantar demais, você precise conhecer as formas de nascimento impressionantes das focas elefante, que são menos encantadoras e mais destruidoras da sua alma. De setembro a novembro, fêmeas com cerca de 3 metros de comprimento e 590 quilos chegam às praias de ilhas ao largo da costa da América do Sul, África do Sul e Australásia. Cerca de uma semana após a sua chegada, elas dão à luz filhotes que carregaram por 7 meses. E julgando por como aparenta ser o nascimento de uma foca elefante, é um dia que essas mães temem profundamente há 7 meses. Agora, isso pode parecer um demônio mitológico de 2 cabeças, mas na verdade é uma mãe foca elefante empurrando um desses filhotes para fora. E considerando que esses filhotes pesam cerca de 40 quilos e têm aproximadamente 1,20 m de comprimento, não é uma tarefa fácil. Por mais dolorosa que seja a gravidez, tudo vale a pena no final para a mãe foca elefante. Quer dizer, quem é que não gostaria de cuidar desse anjinho? Eu só tenho uma pergunta. O cara que tirou essa foto, será que ele tá bem? Petisco de tubarão. Quer sejam os dentes afiados e serrilhados, os olhos assustadores ou o comprimento robusto de 3 metros, os tubarões lixa são um dos habitantes mais durões do oceano. Mas se você pensa que sua aparência é incrível, você ainda não ouviu falar do que acontece durante a gravidez deles. Para os seres humanos, o útero é um lugar tranquilo e aconchegante para os fetos se desenvolverem. Infelizmente, o mesmo não pode ser dito para os tubarões lixa. As fêmeas têm 2 cavidades uterinas, que durante a gravidez abrigam de 6 a 9 embriões em cada útero, mas os tubarões lixa têm uma das taxas de reprodução mais baixas entre todos os tubarões. Então, para onde é que vão todos esses bebês? Bom, eles vão para o estômago dos seus irmãos, em um fenômeno conhecido como canibalismo intrauterino. Os embriões em desenvolvimento são devorados pelo embrião de tubarão lixa maior até que reste apenas um. Alguns parentes próximos do tubarão lixa, incluindo o grande tubarão branco e o tubarão maco, produzem embriões que consomem ovos não fertilizados no útero, mas nenhum deles
se compara à crueldade dos embriões de tubarão-lixa, que felizes devoram seus irmãos e irmãs recém-nascidos. E você achava que seus irmãos eram ruins. Quando os dois filhotes assassinos finalmente emergem de cada útero, eles já têm aproximadamente 1 metro de comprimento, grandes o suficiente para se protegerem da maioria dos predadores e se tornarem assassinos capazes. Esquece aquela história de comer vegetais. Devorar os irmãos é o que faz os tubarões-lixa ficarem grandes e fortes. Felizmente, para eles esse tamanho é útil para afastar possíveis predadores, embora eu tenha certeza de que se esses predadores soubessem que esses filhotes devoraram todos seus irmãos e irmãs dentro da mãe, isso também serviria como um belo aviso. Fica difícil decidir qual desses nascimentos é o pior. Se você tivesse que passar por um desses métodos de nascimento bizarros que a gente viu até agora, qual seria? Me conta nos comentários. Ah, e não esquece de clicar nos botões de curtir e se inscrever enquanto estiver por aqui. Certo, o que temos em seguida? Dando um salto. Felizmente, os bebês de tetra saltitantes não têm uma recepção tão horrível ao mundo, mas isso não torna o processo de nascimento deles menos bizarro. Quando esses peixinhos animados, encontrados nos rios da América do Sul, estão prontos para se reproduzir, o macho procura uma folha adequada. Pode parecer estranho que um peixe goste de plantas, mas essa vegetação desempenha um papel vital no nascimento dos jovens tetra saltitantes. O macho busca a folha perfeita para colocar seus ovos, e quando ele encontra uma parceira, eles realizam um salto louco, mas eles não estão pulando apenas por diversão. O casal salta fora d'água em perfeita sincronia, tanto que aos olhos humanos eles parecem ser um só. Depois de pousar na folha, a fêmea depositará seus ovos e o macho deve fertilizá-la na mesma hora. Após o estranho ritual estar completo, o macho borrifa água nos ovos com sua cauda para evitar que seus filhotes sequem. Que ótima maneira de dar banho no bebê, hein? Pode parecer um jeito estranho de trazer os seus filhos ao mundo, mas tem uma boa razão para isso. Ao colocarem seus ovos acima da água, esses pais protegem seus filhotes de peixes que devorariam sua deliciosa prole. Após alguns dias recebendo borrifos de água do pai em sua folha elevada, os ovos eclodem e os filhotes mergulham na água. Isso sim que é uma gravidez de parkour. Criadores bucais. Folhas não são o único lugar onde você vai encontrar alevinos de peixe. Vivendo nas águas ao longo da costa das ilhas Bangai, na Indonésia, os machos dos peixes cardeais de Bangai desempenham admiravelmente seus deveres de pais. A reprodução começa com a fêmea cortejando um macho com uma dança, na qual ele também participa. É mais uma espécie de dança de seguir o líder, tipo uma conga de 2 peixes, se você preferir. Mas se ela ficar impressionada com seus movimentos, vai liberar cerca de 40 ovos que são fertilizados pelo macho, embora seu trabalho esteja longe de acabar. Depois de fertilizar os ovos, o pai abre bem a boca e suga todos. Ah, não, quer dizer que essas crianças estão prestes a se tornar um lanchinho? Não, ele não os come. Em vez disso, ele recolhe os ovos com a boca para incubá-los. Pode parecer estranho, mas para peixes como o peixe mandíbula amarela e, é claro, o peixe cardeal de Bangai, esse cuidado bucal é a maneira mais confiável de garantir que seus filhotes não eclodidos não sejam devorados por outro peixe. Mas com esse grande poder vem uma grande responsabilidade, porque se o pai morrer por algum motivo, não há muita chance de os alevinos dos peixes sobreviverem. Se o pai conseguir passar pelo período de cuidado, tem mais um probleminha. Os ovos estão sempre na boca do macho, então ele não pode comer absolutamente nada por um mês inteiro. E eu aqui com pena de mim mesmo por não ter repetido no jantar. Mas antes que a gente comece a aplaudir os pais dos peixes cardeais de Bangai, as coisas nem sempre correm bem. Machos que não acumularam reservas de energia suficientes são conhecidos por se alimentarem de sua própria prole. Na verdade, na maioria das vezes, nem todos os alevinos dos peixes cardeais de Bangai conseguem sair da boca de seu pai. Em média, dos 40 ovos, apenas cerca de 20 conseguem sobreviver. Às vezes a comida simplesmente tem um gosto melhor quando você mesmo faz. Machos mártires. Os peixes cardeais de Bangai não são os únicos pais que fazem sua parte quando se trata de gravidez. Depois de uma dança de cortejo elaborada, as fêmeas dos cavalos marinhos depositam seus ovos em um macho, mas dessa vez eles não vão parar na boca do pai. Em vez disso, o cavalo marinho macho tem sua própria bolsa de incubação na barriga, onde ele fertiliza os ovos da fêmea. À medida que os embriões crescem, o abdômen do cavalo marinho também cresce, assim como na gravidez humana. Só que não é a fêmea que fica com a barriga inchada. Não se sabe ao certo por
por que os cavalos marinhos têm essa inversão de gênero quando se trata de gravidez. Uma teoria é que dar ao macho a tarefa de carregar os filhotes deixa a fêmea livre para começar a produzir a próxima leva de ovos. Após cerca de 30 dias, finalmente chega o dia do parto para o pai. Embora possa parecer que ele está com uma crise de espirros, os cavalos marinhos machos abrem a barriga antes de ter contrações que liberam seus bebês minúsculos, a maioria dos quais tem menos de 12 milímetros de tamanho, e então eles são deixados para se cuidarem sozinhos. Que encantador! Mas os cavalos marinhos não são os únicos pais determinados que têm uma bolsa de incubação para ajudar a criar seus filhotes. O dragão marinho, que é intimamente relacionado ao cavalo marinho, possui uma região esponjosa para incubação na parte inferior de sua cauda. Durante o acasalamento, a fêmea deposita cerca de 250 ovos rosas na cauda do macho. Os ovos então se fixam na região. Depois de cerca de 9 semanas viajando na cauda do pai, os filhotes começam a nascer, e com uma pequena sacudida, os bebês dizem adeus à cauda e olá ao oceano aberto. Mas assim como seus primos cavalos marinhos, os filhotes de dragão marinho não recebem ajuda da mãe ou do pai assim que nascem. Boa sorte, crianças! Outro parente próximo do cavalo marinho e do dragão marinho, conhecido como peixe-pipa, completa o trio de pais gestantes. A fêmea do peixe-pipa deposita até 40 ovos na bolsa de incubação na barriga do macho. Lá, eles fertilizam os ovos e os carregam até que os filhotes eclodam algumas semanas depois. Parecem pais amorosos, né? Não muito. Os peixes-pipa machos são pais bastante exigentes, para dizer o mínimo. Esses caras são conhecidos por remover os filhotes de sua bolsa se eles se acasalarem com uma fêmea não atraente. Apesar de ser um comportamento duro, os machos provavelmente investirão mais recursos em ninhadas de fêmeas maiores e mais atraentes. Como assim? A personalidade não é valorizada no mundo dos peixes? Se isso não foi brutal o suficiente, os peixes-pipa machos também podem recorrer ao canibalismo se a gravidez se tornar muito difícil. Se eles estiverem com poucos suprimentos de comida, o pai vai literalmente absorver parte de sua própria ninhada para obter nutrição. Esquece os grandes tubarões brancos. Os pais peixe-pipa podem ser as criaturas mais implacáveis do mar. Incrivelmente, existem alguns pais por aí que realmente estão felizes com sua ninhada de filhotes. Quando chega a hora do parto, os filhotes saem disparados da barriga do pai. Bom saber que ainda tem uns caras legais por aí. Leais peixes ventosa. Felizmente, nem todos os pais peixes recorrem a devorar seus próprios filhotes na primeira oportunidade. Os peixes ventosa podem não ter o nome mais glamuroso entre todas as criaturas marinhas, mas isso não os impede de colocar seus corpos, que variam de 2,5 a 60 centímetros, dependendo da espécie, em risco por seus filhotes. Literalmente. Durante a temporada de acasalamento, os machos competem para criar o melhor ninho para atrair a atenção de uma fêmea. A fêmea peixe ventosa então escolhe seu favorito e deposita cerca de incríveis 350 mil ovos, antes de nadar para longe e deixar os machos cuidarem das coisas. E eles realmente cuidam das coisas. O pai permanece com seus ovos, prendendo-se a rochas próximas com uma ventosa formada por nadadeiras pélvicas modificadas, que evoluíram para discos de sucção. O trabalho do macho é proteger os ovos dos predadores e ventilar água sobre eles para mantê-los oxigenados. Parece fácil, né? Exceto pelo fato de que as ondas estão constantemente batendo nas piscinas rasas onde eles moram. Felizmente, é aí que sua ventosa especial entra em ação. Mas as ondas agitadas não são o único problema do pai. Esse processo pode levar 8 semanas. Imagina ficar preso em uma rocha sem nada para fazer além de ventilar ovos por mais de 1.300 horas. Apesar de que o tédio não é o único problema. Quando a maré recua, esses pais corajosos ainda permanecem com sua prole, mesmo diante de gaivotas e corvos famintos. Parece um pai destemido. Bom, isso é até que seus filhotes nasçam. Quando os pequenos peixes ventosa finalmente saem de seus ovos, o pai retorna às águas mais profundas, deixando seus filhotes se virarem sozinhos. Isso aí me lembrou um pouco meu pai. Já passaram uns 20 anos e ele ainda não voltou com o cigarro que falou que ia comprar. Bebês volumosos. Nem toda vida marinha põe ovos, como exemplo da baleia azul, também conhecida como o maior animal do planeta inteiro, com um comprimento médio de uma fêmea adulta medindo mais de 22 metros e pesando quase 113.400 quilos. Como as baleias são mamíferos marinhos, as fêmeas carregam a prole em seu útero e dão à luz filhotes vivos. E meu amigo é um senhor de um parto. O feto se desenvolve dentro do útero da mãe, crescendo cerca de 2,5 cm por dia após 3 meses de gestação.
Mas se você acha que isso soa grande, os filhotes de baleia azul chegam a incríveis 3,6 metros de comprimento após 7 meses no útero. Para ter uma ideia, um bebê humano geralmente mede cerca de 35,5 centímetros de comprimento após 7 meses de gravidez, menos de 1/10 do tamanho dos filhotes de baleia azul. Após 12 longos meses, eles emergem com a cauda primeiro, medindo cerca de 7 metros e pesando incríveis 3 toneladas, o que os torna 4 vezes mais pesados do que uma vaca. Se dá à luz a um filho do tamanho de um caminhão já não fosse suficiente, essas mães também têm o trabalho de cuidar de seus filhotes. O senhor peixe ventosa jamais faria isso. A mamãe fornece para o filhote mais de 150 litros de leite. Isso é mais ou menos o equivalente a uma banheira cheia de leite, todos os dias por até 7 meses. Isso é mais de 33.300 litros. Minha nossa! Desova em espiral. Diferente das baleias azuis, as mães tubarão-cabeça de touro não têm a tarefa complicada de dar à luz um bebê de 3 toneladas. Mas isso não torna o nascimento de seus próprios filhotes menos bizarro. Esses tubarões são ovíparos, que significa que eles dão à luz seus filhotes através da postura de ovos. Pouco se sabe sobre como esses tubarões se reproduzem, mas uma coisa que sabemos é que as mães tubarão-cabeça de touro põem alguns dos ovos mais estranhos da natureza. Você provavelmente pensa em ovos na forma clássica oval, como os da galinha, ou talvez até mesmo um pequeno ovo redondo de peixe. Mas parece que os tubarões cabeça de touro não receberam um memorando. A cada ano, as fêmeas põem até 16 ovos em formato espiral, com cerca de 10 centímetros de comprimento. Eles se parecem mais com um pinheiro do que uma coisa que saiu de dentro de um animal. Mas então, qual é o motivo dessas cascas de ovos excêntricas? Ao contrário da maioria dos peixes, que liberam seus ovos e os fecundam de maneira descuidada na água, as mães tubarão cabeça de touro cuidadosamente encontram um lar adequado para os seus ovos. A mamãe carrega o ovo em formato de espiral na boca, antes de prendê-lo entre as rochas em lugares de difícil acesso. Isso impede que eles sejam arrastados pela água e evita que predadores encontrem um lanche fácil de ovo de tubarão mexido no café da manhã. Você provavelmente pensaria que a mãe estaria esperando impacientemente pelo momento em que seus ovos em formato de espiral finalmente chocariam. Mas não. Assim que ela encontra uma fenda adequada para seus filhotes, ela os deixa para descobrirem o resto por conta própria. Quanto amor materno! Esbanjando ovos. É claro que os tubarões cabeça de touro não são os únicos animais marinhos a darem à luz seus filhotes colocando ovos. Todas as 7 espécies de tartarugas marinhas também produzem ovos. Mas ao contrário dos tubarões cabeças de touro, os ovos de tartaruga marinha têm uma aparência um pouco mais tradicional. No entanto, o que é incrível sobre o nascimento dessas fofuras é o processo único que suas mães passam para garantir sua sobrevivência. As tartarugas marinhas adultas passam a vida no mar, e as fêmeas só saem da água para colocar seus ovos. As fêmeas grávidas utilizam o campo magnético da Terra como um GPS, usando-o para localizar as praias onde elas próprias nasceram anos atrás, para onde elas se dirigem em massa. Mas qual é o motivo disso? As tartarugas marinhas têm algum sentimento de nostalgia? Não é bem isso. As fêmeas de tartarugas marinhas de diferentes ilhas tendem a ter genes específicos que variam em termos de imunidade a doenças locais. Portanto, retornar à ilha onde nasceram ajuda seus filhotes a resistir a doenças do local. Mas antes de seus filhotes nascerem, essas mães precisam colocar seus ovos. Usando suas nadadeiras traseiras, as fêmeas cavam um ninho na areia e depositam cerca de 110 ovos parecidos com bolas de golfe. De repente, as tartarugas marinhas parecem bem menos fofas. Depois de terminarem, as mães retornam ao mar, deixando os ovos incubados na areia quente por cerca de 60 dias. Em algum momento, os ovos eclodem, geralmente à noite, dando aos filhotes uma chance melhor de evitar predadores em sua corrida em direção à água. E parece que eles precisam de toda a ajuda possível, considerando que apenas cerca de 1 em cada 1000 tartarugas sobrevivem até a idade adulta, com muitas sofrendo desidratação ou sendo vítimas de predadores. Ainda bem que a mamãe botou um monte de ovos. Maternidade com garra. Não dá pra falar sobre bebês na praia sem mencionar os caranguejos vermelhos da Ilha Christmas. Esses crustáceos de cor vermelha são encontrados, veja que surpresa, na Ilha Christmas, ao longo da costa noroeste da Austrália. Todos os anos, eles fazem uma migração em massa das florestas da ilha até a costa para se reproduzirem. E quando eu digo em massa, eu quero dizer em massa mesmo. Mais de 50 milhões dessas criaturas migram pela ilha a cada ano. E considerando que a Ilha Christmas é mais de 1000 vezes menor que a Flórida, você pode
imaginar o constante congestionamento vermelho. Na verdade, é tão movimentado que o tapete vermelho de caranguejos até mesmo força o fechamento de estradas. Depois de migrar aos milhões, os caranguejos vermelhos se reproduzem perto da costa. Nesse ponto, o trabalho do macho está concluído, então ele retorna à floresta. É muito prestativo, hein? Mas ao contrário do parceiro, o trabalho da fêmea está longe de terminar. Elas colocam cerca de 100 mil ovos, cada uma, que então são incubados em suas bolsas abdominais. Sem falhar, os caranguejos vermelhos liberam sua quantidade quase infinita de filhotes na maré alta durante o último quarto da lua. E não é porque elas adotaram algum ritual pagão. É porque nesse momento as fêmeas têm uma distância menor a percorrer até o mar antes de liberarem seus ovos, coisa que elas fazem com estilo. Esses com certeza são alguns movimentos de dança maternais, mas a agitação frenética é realmente para liberar centenas de milhares de ovos. Você pode estar se perguntando como uma mãe cuida de tantos filhotes. Simples, ela não cuida. Os ovos de caranguejo vermelho eclodem assim que entram em contato com a água, e a partir desse ponto eles estão por conta própria. Se sobreviverem, os filhotes de caranguejo permanecerão no mar pelas próximas 3 a 4 semanas, enquanto se desenvolvem antes de retornarem às praias em massa, às vezes bilhões. Mas infelizmente suas chances de sobrevivência não são muito altas. A grande maioria nunca chega a sair da água, sendo engolida por peixes, raias ou até mesmo enormes tubarões-baleia. Fala sério, hein? Que pais egoístas. Squid Game. Nas profundezas do oceano, você encontra uma lula com um estilo muito peculiar de proteger seus ovos. A maioria das espécies de lulas deposita seus ovos no fundo do oceano, mas algumas delas adotam uma abordagem mais tentáculos à obra. Pesquisadores recentemente descobriram 2 espécies de lulas, a Gonatus onyx e a Bachyteuthis berry, que carregam os ovos em seus tentáculos. Pode parecer que essas mães estão espalhando purpurina no fundo do mar, mas esses pontinhos são seus ovos. Atualmente não se sabe muito sobre o comportamento das mães de Bachyteuthis berry, mas as dificuldades das mães de Gonatus onyx são mais bem compreendidas. Carregar apenas um bebê parece ser um trabalho árduo, mas essas mães têm que segurar cerca de 3.000 deles por 9 meses inteiros. Infelizmente, para essas lulas, as dificuldades não terminam nos tentáculos cansados. Alguns exemplares de Gonatus onyx foram observados com cotocos onde deveriam estar 2 tentáculos alimentares. Acredita-se que as mães os arranquem na mordida antes da postura, para ganhar mais espaço para sua massa de ovos. Mas os braços não são o único sacrifício que essas mães corajosas fazem. Carregar tantos embriões significa que as mães não conseguem nadar rapidamente, o que as coloca em risco de serem capturadas por predadores. Felizmente para Gonatus onyx, flutuar em profundidades entre 1.500 e 2.100 metros significa que elas evitam a maioria dos predadores. Porém, alguns animais de mergulho profundo, como as focas-elefante, certamente fariam um lanchinho rápido com a mãe ou os filhotes se cruzassem em seu caminho. Mas caçadores famintos não são o único problema para mães lulas. A Gonatus onyx não se alimenta enquanto segura seus filhotes. É isso aí mesmo, você ouviu direito. Essas mães ficam até 9 meses sem comida, momento em que estão famintas e exaustas. Depois de uma luta de 9 meses, a mãe finalmente dá à luz o que parece ser um aglomerado de mini estrelas. Infelizmente, nem tudo sobre esse nascimento é tão majestoso. Depois que os ovos eclodem e flutuam para longe, essa querida mamãe morre de fome e afunda até o leito marinho, onde ela e seu saco de ovos vazios se tornam alimento para os necrófagos. E eu que achava que a minha mãe tinha uma vida difícil. A Virgem Peixe-Serra. Se você acha que uma mãe lula grávida parece estranha, dá uma olhada na pequena peixe-serra de dentes pequenos. Porém, a história por trás de como as peixe-serra, que apesar do nome fazem parte da família das raias, dão à luz, é ainda mais estranha do que a sua aparência esquisita. Normalmente, não há nada de extraordinário na forma como a pequena peixe-serra dá à luz. O macho fertiliza um ovo de uma fêmea, que após 12 meses pode dar à luz até 20 filhotes, semelhante à raia mencionada anteriormente. Mas infelizmente, essas criaturas estão criticamente ameaçadas devido à perda de hábitat, e menos raias significa menos chances de encontrar um parceiro. Felizmente, as fêmeas de peixe-serra têm um truque sob a nadadeira. Os cientistas descobriram que cerca de 3% das peixe-serra que vivem em um estuário da Flórida nasceram sem nunca ter tido pais. Isso eleva a maternidade solteira a um outro nível. Essa forma de reprodução assexuada é chamada de parentogênese. Ela acontece quando não há machos presentes para fertilizar os ovos da fêmea.
fêmea, mas normalmente a reprodução envolve um óvulo e um espermatozoide, cada um fornecendo 50% das informações genéticas para criar um organismo. Só que com a parentogênese, o óvulo se combina com o que é chamado de corpúsculo polar, uma célula que é um subproduto da produção de óvulos. Quando a situação aperta, essas criaturas inteligentes podem usar o corpúsculo polar para fertilizar o óvulo. No curto prazo, é uma solução bem engenhosa para resolver o problema da peixe-serra, mas a longo prazo, esses filhotes com menor diversidade genética são mais vulneráveis a mutações e mudanças ambientais. Mesmo assim, se não fosse por essas mães maravilhosas e seus nascimentos virgens, toda a espécie já poderia ter sido extinta. Desova pulverizada. Os peixes-serra não são os únicos animais marinhos assustadores com incríveis histórias de nascimento. Os peixes-lua são grandes habitantes do oceano que podem medir 3 metros de nadadeira a nadadeira e pesar mais de 1000 quilos, parecendo mais uma enorme panqueca do que algo que você esperaria encontrar no mar. Mas assim como o peixe-serra, a forma como esses animais dão à luz é ainda mais surpreendente do que sua aparência. Os peixes-lua se reproduzem por um método conhecido como desova em massa, onde o macho e a fêmea liberam ovos e esperma na água e eles são fertilizados externamente. A fêmea pode produzir impressionantes 300 milhões de ovos, a maior quantidade de qualquer vertebrado do planeta. Quando os ovos eclodem, os alevinos de peixe-lua têm aproximadamente 2,4 centímetros de comprimento e pesam menos do que um clipe de papel. Mas apesar de serem pequenos ao nascer, eles crescem colossais 60 milhões de vezes o seu peso original quando adultos. Se os seres humanos tivessem esse tipo de crescimento, os adultos pesariam cerca de 220 mil toneladas. Para ter uma ideia, isso é aproximadamente o mesmo peso do edifício Willis Tower em Chicago, que tem 527 metros de altura. Você pode estar se perguntando onde todos esses gigantes estão escondidos, considerando que a mãe peixe-lua coloca 300 milhões de ovos. Bem, as chances de sobrevivência de um ovo de peixe-lua são muito baixas, com apenas cerca de 0,0003% dos alevinos chegando à idade adulta, e a gente achando que crianças humanas é que passavam por uns surtos de crescimento malucos. Então, qual nascimento de animal marinho mais te surpreendeu? Você conhece algum outro tipo de nascimento bizarro das profundezas azuis? Me conta nos comentários aí embaixo e obrigado por assistir.